Porque eu não sei o que é um abraço de um pai. Eu não sei o que é um abraço, dizer assim, filha, eu te amo, estou com você. Ele poderia dizer, eu não sou seu pai, eu nunca fui seu pai. Mas não. E isso era mais a revolta pra mim, porque eu queria resposta, entende? Sim. Quando você procura, você quer descobrir, você e era um quer... direito que você Era o meu tinha. direito e eu não tinha, nem do lado Nem de dela, um de nem do outro. outro. Então isso começou a criar muita revolta, muita mágoa, muita raiva, feridas que o homem abriu em mim muito profunda, que só eu sabia das dores. E você quer ver a coisa mais triste na minha vida? É quando eu vi a minha sobrinha beijando o pai dela, abraçando, e eu nunca tive isso. Isso eu chorava. Eu me sentia revoltada, rejeitada. Eu nunca tive pai na minha vida, um pai que teve e jogou fora, um pai que criou e não deu amor. Então, assim, essa rejeição, eu fui criando nessa rejeição. Então, quando chegava o Dia dos Pais, eu gritava de dor. Eu chorava de dor, de ódio, porque eu queria matar, eu queria morrer ali dentro. Porque eu não sei o que é um abraço de um pai. Eu não sei o que é um abraço, dizer assim, filha, eu te amo, estou com você. Olá, gente! A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos, os meus amigos, que mais uma vez estão aí esperando mais um testemunho. Eu começo dizendo que, por mais que as coisas fujam do nosso controle, elas continuam rigorosamente sobre o controle de Deus. Deus é aquele que não perde o controle absolutamente de nada. Ele governa os céus e ele controla a terra. E todos nós que estamos incluso aqui nessa terra ainda, o Senhor tem o controle de tudo. Parece que não, mas sim, de tudo, até o do mal. Deus permite o mal chegar, a dor chegar, para forjar talvez o nosso caráter, talvez a nossa fé. Ele é Deus, ele é dono, ele controla, ele sabe de todas as coisas. Eu quero dar boas-vindas a todos os meus irmãos, amigos de perto e de longe, e fiquem comigo até o final. Minha convidada, uma brilhante mulher de Deus, que veio com a ajuda do Espírito Santo a brilhantar aqui no Resgatando Valores, e comigo, Zilda Araújo. É sempre um prazer voltar aqui e poder contar das maravilhas que esse Eterno faz. Ele continua fazendo, ele não só fez, ele faz hoje e ele continuará fazendo enquanto a igreja dele estiver aqui na terra. E meu coração, ele começa assim hoje, porque o testemunho hoje vocês não ouviram em lugar nenhum. Fique comigo até o final, você vai se surpreender, vai se emocionar. Sua fé será também ativada. Você acha que a sua dor é a única? Não. Tem pessoas que sofreram muito mais do que você, do que eu. Enfim, Deus, ele não dá uma prova difícil para um soldado fraco. Deus tem os dele certo. Parece que vai morrer, só que não. Ele tem o controle de tudo. A minha convidada veio tão de pertinho aqui, né, do outro estado, nada que um avião não resolve as coisas, umas horinhas voando, de Poções, Bahia. Ela é esposa do pastor presidente Albert Jones e é mãe também do Heitor. Um grande abraço à família. Eles são pastores da igreja Monte do Avivamento. Um beijo para todos os irmãos baianos, tá? Que Jesus continue abençoando poderosamente o nosso pastor Albert, que permitiu essa pérola hoje vir aqui a brilhantar no Resgatando Valores. Com ela está o pastor também, doutor, cunhado, doutor Mauro Lima. O senhor é muito bem-vindo aqui no Resgatando Valores, foi um prazer muito grande em conhecer. Tá? E está ali intercedendo por nós, que vamos estar aqui ouvindo o testemunho dessa maravilhosa que vai, sem economizar, nos contar quem é ela. Até onde eu sei, ela é filha de 3 mães e 2 pais.
Deu um nó na cabeça, né? No meu também deu. Mas ela vai contar como foi essa rejeição de nascer por ser menina, foi doada, ainda com o cordão umbilical embrulhada e dada. E Jesus guardou ela. Em todos os momentos o Senhor esteve com ela, porque Deus tinha uma história escrita já para que a nossa missionária, a nossa pastora, ela é linda, gente. Ela tem um sotaque maravilhoso. Eu amo o sotaque baiano. E ela vai nos contar essa história tão verídica que nós já conversamos um pouco antes, né? Para entender muito bem como que ela conseguiu vencer essas dores, essas decepções, esse ódio que ela criou no coração dela, como ela se livrou desse sentimento de ódio. Ela vai nos contar, tá bom? Mas não fica aí só me vendo, me assistindo. Por favor, se inscreva no canal Resgatando Valores. Dá seu like, comente, compartilhe, permita-me, deixe-me saber de onde você está nos vendo. Para mim é muita alegria eu saber de que lugar, que país está nos acompanhando no Resgatando Valores. Faça seu pedido de oração também. É muito importante. Temos um povo agora, não é mais uma, duas, três. Temos já um povo intercedendo por esses pedidos de oração. E Deus está respondendo, está curando, está libertando, porque a missão dele é realizar milagre na vida daquele que acredita. Eu quero dar boas-vindas à minha querida pastora, que viajou horas para estar aqui comigo, e eu estou honrada por ela chegar até aqui e dividir essa história aqui comigo que vai impactar a sua vida. E eu quero dar boas-vindas para essa pérola, missionária Selma Ferreira Campos. Querida, oi, olha que mulher linda, gente, essa câmera. Você é muito bem-vinda aqui no Resgatando Valores, tá bom? Eu esperei com muito carinho esse dia, ansiosa, em oração, e Deus preparou, né, Selma? Verdade. Deus preparou de você estar aqui. Meu amor, o tempo é seu, a mesa é sua. Amém. Comece de onde você se sentir bem. Amém. Conta aquilo que o Espírito Santo for ministrando, que eu sei que em 2, 3, 4 horas é muito pouco para contar uma história vivida. Então, ela vai resumir aqui aquilo que o Senhor fez na vida Amém. Dela, mas fala com propriedade, tudo aquilo que Jesus fez aí na sua vida. Fique à vontade, amada. Amém. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui. É um sonho que eu já tinha pedido para Deus, coloquei no meu coração e pedi ao Senhor para ser do coração dele também. E essa história minha hoje eu tenho livre acesso de falar dela com convicção, com livre em estar dizendo para os demais irmãos aquilo que o Senhor fez e aquilo que Ele faz. Quando nós vamos para Cristo verdadeiramente, Ele cura, Ele restaura, Ele renova. E assim o Senhor fez comigo. Glória a Deus. Louvo a Deus por cada um, meu cunhado, pastor Mauro de Lima, que está aqui conosco, que veio me acompanhando, né? E louvo a Deus, missionário, por sua vida, por canal, que é bênção de Deus. Porque aonde a gente não pode chegar, esse canal chega com nosso testemunho e ganha almas para Jesus, né? Liberta pessoas do cativeiro que vive. Infelizmente, hoje, muitas mulheres vivem no cativeiro de dores, né? De mágoas. E quando a gente ouve testemunho, não, tem uma solução. Quando eu vou para Cristo, Ele cura, Ele transforma. E esse canal, o objetivo deste canal é isso, a gente vê quando as pessoas ouvem, né, os testemunhos ali, nossa, que esse testemunho impactou, eu vivi isso, eu conheci uma pessoa assim, então isso é muito importante. Sim. E eu louvo Deus por essa rica oportunidade de estar aqui. Amém. Se não fosse Ele, eu não estava aqui. Amém. Né? E minha história... Primeiro, eu deixo um abraço para o pessoal da minha igreja, né? O Ministério Monte do Avivamento, que eu amo a minha igreja. Louvo a Deus pela vida dos meus pastores, meu marido específico, meio que eu amo de paixão, Albert Jones, meu abraço, meu amor. Minha equipe, que eu amo muito, obrigado pelo carinho, obrigado pelas orações, né? Torceu por mim estar aqui nesse dia. Maravilha. Né? Então, assim, as orações positivas que nós recebemos, isso é muito importante. Sim. A gente sabe quem está conosco. É verdade. Né? Isso deixa a gente mais segura, avivada em Cristo Jesus.
Minha história. Bom, nasci em Poções, né? Uma cidade do interior da Bahia. Poções é uma cidade, um recanto que abraça todo mundo. Pensa numa cidade maravilhosa, é Poções. Lhe convido para Maravilha. você ir lá conhecer. Ai, vai ser um prazer. Então, missionária, Aham. minha história, começo, meu pai, ele não é de Poções, ele tem parente em Poções, ele Uhum. morava em Macarani, ele veio para Poções, residia em Poções, Uhum. ele era viúvo, ele já tinha 3 filhos, Uhum. né? Os 3 filhos já adolescentes, já rapaz, Uhum. e ele veio para Poções, e queria conhecer uma pessoa para estar trabalhando na sua casa, porque ele era viúvo e tinha 3 filhos, Sim. né? A filha mais velha foi estudar fora e ele ficou com um casal de filhos em casa. E aí, assim, ele conheceu a minha mãe, né? Minha mãe foi trabalhar com meu pai, né? É, ali ela foi ser empregada ali naquela casa e as pessoas falam que minha mãe era muito bonita, muito formosa quando era nova, há 39 anos atrás, Uhum. né? E ela tem os traços, então ela era mesmo bonita nessa época. E ele se engraçou com ela, né? E ali nesse relacionamento que ele esteve ali, ela engravidou. Nessa gravidez, quando ela contou para ele que estava grávida, ele não aceitou a gravidez. Ai, meu Deus. E nessa gravidez ele rejeitou e ela continuou trabalhando com ele, né, o tempo todo ali. E Uhum. naquela época era difícil fazer pré-natal, ter aquele cuidado necessário que a mulher grávida precisa, Sim. né? Não tinha, nem ganhava em casa, né? O nascimento com as parteiras, né? Tinha muito Antigamente, isso né? Era antes. É. muito. E assim, Selma nasceu, né? É. Selma nasceu em casa. Minha avó, que era a mãe da minha avó, ela era uma pessoa racista, né? Hum. Ela não aceitava se fosse menina. Tinha um Minha mãe tinha preconceito um com a preconceito. menina. Ah. Minha mãe já tinha 2 meninos e ela Uhum. cuidava desses 2 meninos. Ah, tá. E ela não aceitava se fosse uma menina. E aí eu nasci. A Meu Selma veio, Deus. uma menina, para glória de Deus. E nisso, ela não aceitava a criança de forma nenhuma e ela perguntou para minha mãe de quem era o pai. E minha mãe, nesse intervalo aí, ela teve um romance rápido com Luiz Carlos. E ela falou que a filha era de Luiz Carlos. Então, assim foi feito. Assim que eu nasci, elas me enrolaram ali no lençol, né, ainda com cordão umbilical, e Meu levou para minha Deus. avó. Ah. Minha avó sempre ela relatou que eu cheguei, antigamente não tinha energia nas casas, só quem tinha condição financeira que tinha. Usavam-se Antigamente lamparina, velas, lamparina, né? velas, né? Uhum. Candeeiro naquela Candeeiros, época. isso. E era por volta de 7h30 para 8 horas da noite. Bate 2 mulheres na porta da casa dela. É. Estava chovendo muito nesse dia e com a criança enrolada em um lençol. E ela veio abrir a porta, ela estava enferma nessa época, e perguntou para o Luiz Carlos. Minha avó foi chamar. E aí ela foi e entregou o Luiz Carlos. Aqui está sua filha. Meu Deus, entregou como se fosse Entregou. um embrulhozinho assim, uma Entregou uma encomenda. encomenda. E virou as costas, essas 2 mulheres, e foi embora. É. Mas eu já vejo hoje o trabalhar de Deus, o cuidado de Deus Porque ele comigo, aceitou. que ele aceitou. É. Que ele poderia rejeitar. É. Não, não é minha filha. Pode levar de volta. Eu não sabia onde que eu ia parar. Uhum. Aonde eu poderia chegar. Mas ele me acolheu. Nesse momento que ele me acolheu ali, minha avó relatava que não tinha nada, porque ali não era uma casa que estava aguardando um Um recém-nascido bebê. chegar, É. né? Mas tinha 15 dias que tinha nascido, hoje eu tenho elas como primas, né? 2 gêmeas, vizinhas, que era sobrinha do marido da minha avó. É. E aí meu tio correu, foi bater 8 horas da noite na porta, Pedir ajuda. pedir ajuda, pedir roupa, pedir fralda, pedir leite. E aí minha tia veio, foi cortar o cordão umbilical, foi fazer toda a preparação.
para aquela criança naquele exato momento. E ali, eles cuidaram naquela noite. Quando amanheceu o dia, meu pai estava, Luiz Carlos, de criação, namorando, né? Aí que entra as três mães. Uma das três, Uma né? das. Uhum. Meu pai estava namorando com uma moça. E no outro dia, meu pai foi correndo comprar as coisas, providenciar tudo que o bebê precisava e foi me registrar com essa moça. E a moça aceitou de E boa. me registrou. Uhum. Aí meu nome era Selma Dolores de Jesus Pereira de Jesus. Uhum. E me registrou. Ela ficou com meu pai muito pouco tempo. Eles não deu certo, ela foi embora. Mas Né? ela cuidou de você um Cuidou período. Uhum. ficou com meu pai ali um tempo, cuidou de mim. Sua primeira mãe, Minha então. primeira mãe, né, Uhum. que me registrou. Sim. E aí ela não deu certo, foi embora. Nesse intervalo, ele conhece minha mãe de criação, que ela é Zenita Ferreira Campos, que é minha mãe. Uhum. Quando ele conhece minha mãe nesse intervalo, minha mãe toma conta de mim, né? Minha mãe já tinha 3 filhos, né? Já tudo grande, tudo já... meu irmão morava aqui em São Paulo e minhas 2 irmãs moravam lá. Uhum. Mas já era tudo moça já. Aí minha mãe foi viver com meu pai, né? Ali foi vivendo. Só que minha mãe viveu com meu pai também ter certo tempo, porque meu pai era alcoólatra. Ah, Então minha mãe sofreu muito com meu pai, né? Uhum. Nesse processo, né? Meu pai bebia muito. Ele nunca foi assim de agredir fisicamente ela, né? Agredir ela fisicamente. Mas ela sofreu muito dentro de casa para colocar as coisas, para me criar, né? Uhum. Porque meu pai, ele só me recebeu, mas não cuidou de Não mim. cuidou. Não. Eu nunca tive pai. Pai materno mesmo, eu nunca tive. Nem de Paterno. criação. Uhum. Paterno, nem de criação. Meu pai mesmo foi Jesus. Glória a Deus. Luiz Carlos foi um instrumento que Deus usou para me receber, Pra te me colocar em aceitar. uma família. Ele foi um instrumento. Mas pai mesmo, de pegá-lo, e colocar no colo, e abraçá-lo, De e dar ensinar, carinho, né? ensinar como vai ser a vida. Não teve. Não. Eu sempre sofri muito com meu pai, porque ele bebia muito. Então, as pessoas falavam, como que você vai dar exemplo sua filha vai crescer. Então, eu sofri muito com essa rejeição, né? Porque eu nunca tive um pai presente, nunca tive um pai que me abraçasse. E eu fui vivendo ali com minha mãe e com meu pai nessa situação, mas sempre eu fui sabendo da verdade, que eu era adotada. Quem era meu pai? Que meu pai não era Luiz Carlos. Isso você tinha já quantos anos? Eu já tinha uns 3 para 4 anos, 5 anos, que eu fui era já pequena, vivendo, uhum. já sabendo, porque com 4 anos eu andava dentro da casa do meu pai verdadeiro. Biológico. Meu pai biológico. Sem saber que ele era teu pai. Não, sabendo que ele sabendo. era meu pai. Sempre eu soube que ele era meu pai. Certo. Então, quando eu fui crescendo, ele pedia a minha mãe para me levar para casa dele os finais de semana. E assim eu ia. Ficava ali. Almoçava com meu pai. Meu pai morava em frente à prefeitura e tinha um parquinho em frente ali. E eu brinquei muito naquele parque. Eu sentava na mesa com meu pai e minha irmã do lado. E minha mãe na cozinha, cozinhando. Só que minha mãe nunca me dirigia uma palavra. Ela nunca falava comigo. A minha mãe verdadeira. A minha mãe legítima. Então, na verdade, você foi criada dentro de uma casa onde você vê a mãe, o pai, depois você descobre que eles não são seus pais biológicos. Isso. E depois você vai crescendo e vai descobrindo a verdade. E ela, sabendo que você é filha, ela não te trata como filha. Não. Ela não me trata como filha, Meu ela não me Deus. dirige a palavra, né? Ela fica o tempo todo ali no ambiente, né? Passando por ali. Será que era a revolta que ela tinha dentro dela? Ou era medo, talvez? medo, né? Eu creio que era medo dela tocar num assunto, né? Porque ele proibiu dela falar que ele era pai, né? Pode ser. Pode ser também. Então, sempre era final de semana eu ia, ela fazia o lanche, colocava o lanche ali para eu e minha irmã,
que era minha irmã só por parte de pai, né? Uhum. E eu ficava ali. Depois, minha mãe ia me buscar, minha mãe de criação. E sempre foi assim. Fui criada nesse meio. Mas ele, meu pai, nunca falava para mim que ele era meu pai. Sempre eu virava para ele, você é meu pai, realmente. Ele não falava. Você Ele só me olhava, questionava questionava. ele? É. Minha vida toda foi questionando para E ele. ele nunca Não, disse a verdade para ti? não. Ele olhava para mim, para meus olhos e não falava. Não falava um sequer, nem balançava, nem piscava os olhos. Você é meu pai? Ele ficava quieto. O que você sentia em tudo isso? Raiva, ódio, Ódio. ódio. Foi onde que eu comecei a ter muito ódio. Porque eu sentava com ele ali de frente, né? Eu queria só ouvir ele, Uhum. realmente, eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Não, eu nunca ouvi isso. Nunca tive essa oportunidade de ouvi-la da boca dele mesmo, dizendo: eu sou seu pai, é o que ele fez, foi dessa forma, eu pedi sua mãe. Não, Na verdade, só de ver você ali por perto, para ele já estava já bom, estava, né? era o Porque, ele suficiente. não dava carinho, não dava amor, Não, mas ele queria, ele sabia que você era dele, sabia que era dele, mas assim, de longe, de estava longe. bom. E aí eu fui crescendo, Aham. né? Fui crescendo nesse meio, né? Com muita raiva, com muito ódio. Não tinha mágoa da minha mãe porque ela me deu, não. Eu tinha ódio das mentiras, porque ela nunca falava a verdade. Porque sempre quando eu ia atrás dela, né? Eu falava, bom, quem vai me dizer a verdade é ela que me colocou no mundo, Sim, sim. né? Então, ela vai me dizer se eu sou filha Deveria ou ser. não. Mas ela não falava. Ela negava que eu era filha, né, de Judásio e falava que eu era filha de Luiz Carlos. Que ela sabia que eu não era filha de Luiz Que Carlos. nozinho ficava na sua cabeça. Demais. Eu fui criada nessa mentira. É. Eu fui criada dessa forma. Porém, a minha família de criação sempre soube. Minha família de criação nunca escondeu de mim minha paternidade. Uhum. Minhas tias sempre queriam que eu fazia o DNA, faça o DNA, corre atrás, sabe? Mas eu ficava, como que eu vou fazer um DNA sendo que a pessoa fala que eu não sou filha? Uhum. Ele não fala que eu sou filha dele. Não existe, não tem lógica disso, né? Aí quando a cidade toda fala que você é filha, você fica, não, não sou. Porque lá é Não, uma você cidade é pequenininha, cidade né? pequena, Todo mundo assim. sabe E de meu tudo. pai era um homem conhecido, porque ele era advogado, né? Conhecido, trabalhava no fórum da cidade. Então, ele tinha um nome a querer zelar, vamos dizer Talvez assim. seria por isso, né? A vergonha de ter ter tido filho uma com a relação com uma, empregada. uma secretária do lar. Né? Ter um caso amoroso escondido com uma empregada que veio uma gravidez indesejada, né? Então ele falou: bom, vou esconder. O que eu puder esconder aqui, eu vou esconder. Ela não pode falar que é minha. Igualmente, ela não falou, né? E aí eu fui crescendo. Fui crescendo. Chegou uma época que eu sentei com meu pai, Luiz Carlos, de criação, e coloquei ele sentado no sofá comigo e falei: eu quero que você fale a verdade, o que você sabe. Ele não falava. Ele nunca chegou, Zilda, e falou assim: Selma, você não é minha filha. Porque ele me teve como filha. Ele me recebeu, sabe? E me acolheu como filha. Ele poderia dizer: eu não sou seu pai, eu nunca fui seu pai. Mas não. E isso era mais a revolta para mim, porque eu queria resposta. Entende? Sim. Quando você procura, você quer descobrir, você E era um quer. direito que você Era o meu tinha. direito e eu não tinha, nem do lado Nem de um dela, de nem do outro. outro. Então isso começou a criar muita revolta, muita mágoa, muita raiva, feridas que o homem abriu em mim muito profunda, que só eu sabia das dores. E você quer ver a coisa mais triste na minha vida? É quando eu vi a minha sobrinha beijando o pai dela, abraçando, e eu nunca tive isso. Isso eu chorava. Eu me sentia revoltada, rejeitada. Eu nunca tive pai na minha vida, um pai que teve e jogou fora, um pai que criou e não deu amor. Então, assim, essa rejeição, eu fui criando nessa rejeição. Então, quando chegava o Dia dos Pais, eu gritava de dor.
Eu chorava de dor, de ódio, que eu queria matar, eu queria morrer ali dentro. Porque eu não sei o que é um abraço de um pai. Eu não sei o que é um abraço, dizer assim, filha, eu te amo, eu estou com você. Hoje eu vivo isso na minha casa com meu filho, com meu marido, Glória a Deus. que é muito lindo, né? Eu não tive um pai, mas eu tive o Senhor comigo, que foi meu pai e é meu pai. E um marido que ele me deu, que para mim é um pai. E só ver o carinho que ele é com. Meu Deus. Então, eu vejo aquilo que eu queria viver. Eu não vivi e hoje eu vivo dentro do meu lar, com meu esposo e com meu filho. Eu tive que Graças a passar por esse processo para Deus fazer uma obra muito grande na minha vida, nessa dor. E nesse tempo, Miss, vocês não conheciam Jesus, Não, né? não conhecia Não tinha Jesus. conhecimento da palavra e tudo isso assim. Também o inimigo aproveitava dessas dores, Muito, desse ódio que você tinha, muito. sentia vontade de matar. E isso vai durar quanto tempo na sua adolescência, quando você chega? Como que você lida com essa situação? Então, aí na minha adolescência, foi uma adolescência. Eu nunca fui assim, uma menina rebelde. Aham. Graças a Deus, eu nunca fui uma menina rebelde, né? De dar muito trabalho, de estar. Nunca tive vícios, graças a Deus. Mas eu tinha muitas feridas, muitas dores internas, que as pessoas olhavam para mim e via eu sempre rindo. Ah, não tem nada, né? Mas eu tive muito, porque assim, minha mãe foi embora veio para São Paulo trabalhar para me criar. Então eu fiquei com minha irmã. Hum, Então, também foi outra perda que eu tive aí, né? Da minha mãe. Essa abertura ficou vago também em mim, sim. né? E então, assim, quando, na minha adolescência, que eu fiquei nessa situação de falta de mãe e de pai, e eu comecei a afastar do Uhum, meu pai verdadeiro, né? Meu pai biológico. Eu uhum. afastei da casa dele. E minha irmã tinha uma loja no centro de poções e ele passava, porque ele tinha um consultório Uhum. no centro. Então ele passava em frente à loja todos os dias. Aí ele passava, vinha, trazia um pacotinho de bala para mim. É. Aí tinha hora que me dava um trocado, sentava ali na loja, mas não falava que eu era filha dele. De forma nenhuma ele abria a boca. E aí eu falava, mas por que você tá me dando isso? Você não é meu pai? Eu sempre futucava, eu sempre jogava para mim ter a resposta, mas eu não tinha a resposta. Ele não falava nada. E quando minha mãe veio para São Paulo, eu fiquei ali com minha irmã ali, e aí eu ia os finais de semana para casa da minha avó de criação. Hum, E ali eu ia, minha avó era do candomblé, né? Meu pai é do candomblé, até hoje meu hum, pai né? Faz ainda parte, infelizmente. Então eu fui criada nesse meio também, do candomblé, hum. né? Eu vi muitas coisas, muitas consagrações, muita seita. Eu era curiosa demais. Aham. Então eu entrava no meio, eu queria ver tudo, né? E sempre Deus me guardando. Sempre Deus me guardava. É, Teve um trabalho mesmo que um dia foi feito, isso ficou na minha memória, assim, eu tinha em torno de uns 14 para 15 anos. Uhum. E eu saí do quarto que ficava as crianças ali, né, na madrugada, e essa moça já tinha ficado 15 dias isolada dentro de um quarto, porque hoje os estudos estavam avançados. Ela tinha Sim. depressão na época, né? E as pessoas não sabiam, falavam que era loucura. E tinha que isolar aquela moça para ela ser tratada, né? É o trabalho que eles faziam. Uhum. E naquele dia que foi entregar a moça, foi fazer aquele trabalho ali, eu Uhum. saí e fui esconder debaixo da saia da minha avó, de Uhum. samba. E ali, quando o caboclo veio e manifestou ali, ele começava a vir e jogar fumaça nelas. E elas Hum. manifestavam. Aí, quando ele levantou, eu levantei. Ele me viu, ele pulou para trás. Ah, ele sentiu alguma coisa em Mandou me você. retirar na hora. Ele deu um grito que ele parou. O salão parou. Ah, Tire ela daqui agora. Quem mandou ela entrar? Então, hoje eu já vejo que era Deus me guardando ali. A presença do Senhor na minha vida. uma presença A já. presença. E ali o Senhor sempre me guardou. Uhum. E quando ele mandou retirar aquela menina ali do salão,
Meu pai tocava, estava na hora tocando o tambor, ele parou, todo mundo parou. E elas me retirou. E aí minha tia me pegou lá dentro. Não pode, você não poderia ter ido. Você quebrou ali o pacto, não sei o quê. E eu bem lá, né? E eles me descascando e tudo. Mas eu bem curiosa. Aí meu pai, não lhe levo mais, você não pode fazer isso, você não pode ir. Porque era uma cultura, né? A gente não tinha Cristo, então era uma cultura todos os finais de semana. A cultura deles era ir, né, pro candomblé, os finais de semana, amanhecer o dia ali. E eu ia nesse ritmo. Eu fui criada nesse meio também. E aí, minha irmã ficou sabendo disso e minha irmã foi, me botou de castigo na época, na disciplina, não deixou mais ir para casa da minha avó. Como se você tivesse culpa. É culpa, né? Você não pode ir e tudo. Minha irmã, ela nunca gostou, assim, né? Mas eu ia e eu corria junto com minha avó. E minha avó foi vivida nesse meio, né? Foi criada nesse meio, né? Do candomblé. E voltando com meu pai, e aí eu fui crescendo. Em 2008, eu estava conhecendo a Jesus. Eu tinha 22 anos, comecei a conhecer Jesus. Eu tinha as mágoas, as feridas, que ninguém poderia falar para mim, ou ao contrário, que você, Selma, está errada. Não, eu estava certa. A dor era minha. Claro. Eles que fizeram isso comigo. Eu sou a vítima. Não são eles. Roubar uma verdade que era direito seu em saber. Entende? Então, assim, eu tinha um ódio muito grande da minha mãe, por ela mentir esses anos todos para mim, né? O meu pai, por negar a paternidade, o meu direito de ser reconhecida como filha dele, mas por um título que ele tinha, o título que levou ele a não querer minha paternidade, por ele ser um homem reconhecido na sociedade, né? Ter uma postura de um homem sério, de um homem Agindo dessa forma. né? Viúvo, um homem com 3 filhos, que era assim que passava a imagem dele, né? E por trás tinha uma criança por trás, que estava sendo rejeitada o tempo todo. Crescendo nesse ambiente, alimentando essa dor, essa ferida, sem saber da verdade. Sem saber da verdade. Sem saber lidar com isso. Com isso. Meu Deus, isso vai refletir na sua vida adulta. Vai. E o pior, quando eu cresci, descobri que ele teve mais 4 filhos com minha mãe. Ah, meu pai. E esses 4 filhos são registrados com o nome do meu pai, menos eu. Todos são os meninos? 4. São 3 meninos e ao todo são 5, né? Filho do mesmo pai e da mesma mãe. Certo. São 3 meninos e 2 meninas. Tá, então o problema não era mais a menina, porque ficou uma menina com eles. E aí minha avó teve que aceitar. Depois veio os 3 homens, ela aceitou. E depois veio mais uma, minha irmã, né? A Michele, que é a mais nova. Ele registrou, cuidou. Todos os 4 são registrados. Não, ele não cuidou também. Não, ele só registrou. Só. O papel dele só foi registrar, porque também minha irmã, a Michele, que correu atrás, né? Porque se não dependesse dele também, não ia registrar. Em 2008, ele adoeceu de uma enfermidade, ele pegou um câncer de próstata. Ele foi internado em Brasília, porém não foi o câncer que matou ele tão rápido, ele pegou a infecção hospitalar. E aí foi quando eu comecei o meu processo com Jesus, foi aí. Como foi você conhecer Cristo? Em 2008 eu estava começando a caminhar com Cristo, eu e meu esposo. Em 2008, mês 5 de maio, foi. Mês de maio, meu pai vem a óbito. Me ligaram que meu pai tinha falecido e se era bom eu ter ido no velório, que ele era maçom, meu pai. Ia ser na maçonaria, o velório. Eu falei, eu não vou. Não tenho o que fazer lá. Não vou. Eu não fui no velório do meu pai. Não foi? Não. Meus irmãos estavam, minha tia, a família dele toda veio. Eu não fui no velório dele. Eu falei, eu não vou. Ainda estava com muita dor. Muita raiva. Muito ódio. Aí que o ódio aumentou, foi aí. Uhum. Porque eu falei, agora não tem mais o que fazer.
Ele Se não não me fez falou. com vida, né, Agora eu não tenho o que Selma? mais. É. Eu não vou para lá. E aí eu ligo para minha pastora. Contei para ela. Ela falou: Selma, você não vai no velório? Aí Pronto. você já conhece Cristo. Eu já estava, em 2008, já estava minha caminhada com Você Cristo. estava começando, Já, não tinha começando. conhecimento ainda bem. Não, Ah, eu tá. estava começando a caminhar com Cristo. Uhum. Aí, quando eu recebi o telefonema ali, que ele veio a óbito e tudo, não fui, liguei para minha pastora. Pedi orientação. Ela falou: filha, já que você não vai, então ore. Falei: orar? Pra quê? Ele morreu. Nem sei lá onde que ele vai estar hoje, a alma dele, eu não sei para onde foi. Uhum. Não adianta orar, pastora. Ela: ora, céu. Ora, conversa com Deus. Que Deus tem um secreto contigo. Falei: que secreto, pastora? Não tem mais nada que fazer. Ela: você quer me ouvir ou não? Falei: sim, senhora. Ela: então entra pro seu quarto. Aí eu fiz como Mateus diz, 6:6. Entra Glória pro a teu Deus. quarto, fecha a tua porta. Que no secreto ele sabe. E a minha cura com Jesus foi nesse dia, missionária. E Foi. conta No pra dia mim. da morte do meu pai, eu tive um encontro com Deus. Eu entrei pro meu quarto, fechei a porta. O primeiro momento, eu só gritava de dores. Foi aquele choro, com lágrimas, com cabelo que veio Que tudo na estava frente. sufocado, né, há Demais. muitos anos. E eu gritava para o Senhor que aquela dor eu não queria mais sentir. Uhum. Se ele fosse Deus, realmente ele tirava com a mão dele. Porque se ele não fosse, eu não queria mais. E eu chorava. Coloquei o louvor no meu quarto. E comecei a gritar, comecei a pedir ele: arranca de mim essa dor, porque eu não estou aguentando. Porque para mim foi uma dor que estava no profundo que nem eu sabia. Uhum. Eu achava que só estava né? Só por cima. Superfície ali. Só. Não, vai passar. Não estava. Então, no dia da morte dele, eu vi a dor que eu estava sentindo no íntimo, no profundo e no oculto, e só era Deus que podia fazer um milagre. E nesse Sim. dia ele fez. É. Entrou uma luz no meu quarto que eu vi a mão do Senhor, assim, sabe? Um anjo arrancando a dor. Mas tirando de dentro para fora. Que a cura, ela não é de fora Glória para a Deus. dentro. Ela é de dentro para fora. E o Senhor tirou. Quando o Senhor tirou, eu levantei outra. Ai, chega, eu tô me arrependendo. Eu levantei outra mulher. Eu levantei outra Oh, pessoa, glória a outra Deus. visão. Sabe, a visão que estava fechada, porque eu me colocava só eu. É eu que vivo a dor, é eu que estou sofrendo, não é você, porque não é você que passou, não é você que era rejeitada, foi rejeitada, não é você que sofre, porque eu vivia nessas mágoas. Eu vivia dessa forma, né? Eu vivia dessa forma que hoje você pode estar vivendo também aí, sofrendo, achando que não tem mais jeito, que não tem mais solução. E tem solução quando a gente vai para Cristo Jesus. É verdade. Porque quando a gente conhece, Ele cura, Ele transforma. Até hoje, eu tô com 39 anos. Tem 16 anos que eu sirvo a Jesus. Glória a Deus. Eu não conheço aquele que foi para Cristo, verdadeiramente não tem a vida transformada. É verdade. Ele não tem se ele não conhece. Porque quando ele conhece, ele anda, ele tem. Perfeito. Então, quando eu entendi o propósito de Deus na minha vida, que eu tinha que passar por essa dor, eu tinha que passar por essa ferida aberta que o homem abriu, mas que ele que ia fechar, para hoje eu estar aqui. Glória a Jesus. No propósito de Deus. Para hoje eu ter a liberdade de dizer da cura do Senhor na minha E vida. alegria, né, E Liz? alegria. E alegria. Você disse que você sentiu a mão A do mão Senhor do te Senhor. deu. Eu tive essa experiência também. É coisa maravilhosa. Demais. Se levantou outra pessoa. Outra pessoa, a visão. E aí ali eu pedi perdão a ele Isso que eu ia no te mundo do perguntar. espírito. Ali você perdoou ele. Pedi perdão. Tua mãe também. Abri, entreguei a vida dela, pedi perdão à minha mãe. Aí as pessoas falam: mas Selma, ele já está morto, ele não está ouvindo. Não precisa, irmão. Isso. O perdão era para mim viver com Cristo, não é para ele. Você precisava romper.
esse meio Eu tinha que você liberar estava. para mim viver as promessas de Deus na minha vida. Eu tinha que liberar o perdão para que o Senhor venha fazer a obra dele em mim. O perdão não é para o outro, é para Para ti. nós, exato. O perdão era para mim, não é para o meu pai, não é para minha mãe. Possa ser que se hoje ele estivesse aqui, né? Ele pode ser que não poderia me abraçar, me chamar de filha. Ok. Mas o importante era eu perdoar. E isso foi feito. Quando o Senhor me lava, o Senhor me purifica ali, eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Aí eu liberei o perdão para ele. Aí eu comecei a ver a minha história diferente. Eu comecei a entender a minha mãe de outra forma, não a julgar o tempo todo. Que ela não presta, que ela não vale nada, porque era isso que Satanás soprava. Olha, ela te deu, mas criou os 4, besta. Olha, ele registrou os 4, você não, porque você não presta, você não veio no mundo só para sofrer. Você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser uma prostituta, como foi falado. Isso vinha nos teus ouvidos, no teu Demais. coração. Você não vai ser ninguém. É, meu Deus. Quantas vezes, Luiz Carlos, sua filha vai ser uma prostituta? Sua filha não vai ser nada. Porque você só anda bebo jogado. Meu Deus. Só machucado. Só Ferida em cima de outra Só. ferida. Só. Meu Deus. E quando Satanás, ele sabe o nosso ponto fraco, as nossas dores, que ele conhece, ele lança setas de pessoas para que venha te derrubar cada vez mais. Ele lança setas de pessoas para que venha dizer, você não vai conseguir. Mas hoje estou aqui para dizer, Glória a Jesus. eu consegui, você pode conseguir. Ele cura, ele transforma. Da mesma forma que ele fez comigo, ele faz com aquele que vai para ele verdadeiramente. É verdade. E 2009, eu desci as águas com meu esposo. A gente casou em janeiro. Casamos em 28 de janeiro de 2009. Em fevereiro, descemos as águas. E aí ficamos, né, batizamos ali junto e fomos para Cristo. Nesse processo ali com Cristo, eu sofri uma enfermidade no dedo esquerdo do pé. Né, fui diagnosticada com câncer no pé. Meu Deus. Em 2009, eu fui diagnosticada com esse câncer. Eu bati esse pé num sofá, do nada. E isso só tinha médico na terça-feira na cidade. Quando eu fui, o médico foi tirou, seu dedo tá quebrado, mas a gente precisa investigar. Ele tirou um raio-x, fez ali, não podia engessar, só colocou a tala ali e começou meu processo. Mas um processo que Deus não permitiu eu saber da verdade. E ali a irmã que estava ali, que era da minha igreja ali, ela trabalhava com esse médico na clínica. E o médico foi, falou para ela, mandou chamar minha família e falou que ele estava suspeitando de um câncer no pé. E foi diagnosticado o câncer no pé, em 2009. Eu estava recém-casada. E ali começou essa batalha do exame, de fazer os exames que ele passou. Eu fui tirar um raio-x mais específico, que ele pediu, com triagem, tudo o que ele pediu eu fui fazendo. Mas eu sabia que tinha algo errado, porque a pessoa só quebrar um dedinho, engessar, e alguma Parecia coisa de errado simples. tinha, né? E ali começou a oração na minha vida, a igreja levantou um clamor na minha vida, eu não sabia, né? Minha irmã, a pastora, os irmãos da igreja ali levantou um clamor pela minha vida. E eu fiquei mais de 3, 4 meses com esse dedo dessa forma e o médico ali preocupado, né? Porque ele queria amputar meu dedo. E aí, quando eu fui fazer um exame na cidade vizinha, que é a Vitória da Conquista, que ele passou, aí eu fui buscar um exame. A médica não me deu esse exame. E aí eu chorei. Eu falei, alguma coisa errada aí tem. Porque ela não quer me dar um exame. Aí eu fui para casa chorando. Aí eu liguei para essa colega minha e hoje ela tá no Senhor, descansa no seio de Abraão, né? Mas antes o Senhor deu essa oportunidade dela saber do meu testemunho para a glória de Deus. E ali o médico falou, Selma, calma que na terça que vem ele vai estar aqui, ele vai ver seu exame, o que foi, que a médica não entregou você. Ele vai estar com a médica. Aí a médica não deu, porque ela não entendeu porque ele passou aquele exame mais específico. Porque não tinha dado nada. E um tinha dado o câncer.
Sim. Quando eu retornei para fazer o outro mais específico que ele pediu, já não tinha mais nada. Deus já tinha me curado. Glória a Deus. Aí quando a gente pegou um exame, fomos no médico, o médico não estava entendendo. Até hoje, ele não me entregou esse exame. Eu fiquei com outro de conquista, mas o que ele fez, que deu o diagnóstico, ele nunca me entregou. E aí ele foi e falou assim, eu não estou entendendo. Porque aqui deu positivo, ela estava sim com câncer no pé. A gente ia apontar seu pé. E Deus te deu livramento. E Deus me deu Curou livramento, você. me curou. E eu Glória a descobri Deus, na glória a sala do Deus. médico. Aí eu chorei, louvei o Senhor, testemunhei na igreja para a glória de Deus, né? Assim. E aí a gente começou a caminhada com Cristo. E aí eu não tinha aproximação com meus irmãos, parte de pai, parte de mãe. E aí, certo dia, minha irmã chegou na minha casa, a Michele, que é a mais nova, e perguntou se poderia fazer um jantar, se eu ia na casa da mãe dela, que é a minha mãe. Eu falei, pode sim, com certeza eu vou, porque eu já estava curada, para a glória de Deus. E aí eu fui. Aí começou minha caminhada com minha mãe, né? Começou minha caminhada com ela. Até hoje eu sinto que ela fica assim um pouquinho com receio, ela me olha, ela fica assim, né? Mas eu respeito, eu deixo ela bem à vontade, né? Não fico assim querendo saber o porquê, como foi. Não, hoje eu não tenho mais Mas esse. consegue ter um relacionamento legal com a tua mãe? Consigo, sim. Não tenho hoje ela como amar como mãe e filha, não, porque ela não me criou. Mas eu respeito que foi a mulher que Deus colocou no mundo para me vir ao mundo, né? Assim, eu precisei dela para estar aqui hoje, né? É verdade. Então, eu respeito ela muito. Mas, assim, um amor de mãe e filha mesmo, eu não tenho, né? Mas ela me chama de filha. É mesmo? Ela me chama de filha. Ô, filha, você tá boa. Eu respeito. Tô bem, graças a Deus, né? Vou lá, almoço. Minha família vai também almoça. Porque, assim, minha mãe de criação, Lezenita, ela sempre teve, assim, uma união com Marilene, né? Elas duas, assim, sempre conversou, sempre. Então, isso também era muito bonito, né? Da parte da minha mãe. Sim. Minha mãe nunca, assim, não permitiu eu falar com eles, não obrigava, você não vai, não. Ela sempre me deixou livre, à vontade, né? Graças a Deus nisso. E aí, hoje, eu tenho esse acesso, né, com meus irmãos, com minha mãe, né, assim, de sangue, eu converso com ela chama meu filho de vó, meu netinho, meu filho, é minha avó também? Eu falei, sua avó, ele tem um bocado de vó. Mas, assim, Miss, eu vi o trabalhar de Deus hoje na minha vida, né? Glória a Deus. O que o Senhor fez, o que o Senhor faz. Então, assim, a rejeição que eu tinha, a dor que eu tinha, a mágoa que eu tinha ali, eu vivi, eu perdi muito tempo. A gente perde tempo. Sim, foram né? mais de 20 e poucos anos. Muito mais de 20 e poucos anos. Alimentando uma ferida. Até meus 25 anos, eu sofri muito com essa dor. E esses seus irmãos, você se aproximou deles? Sim. Você tem um bom relacionamento com eles? Tenho sim. Em algum momento vocês mexem nesse assunto? Não, ou não mais? não. Porque não vale mais a pena, Não vale a pena, Não vai resolver mais nada. Isso. Aí eu respeito também eles, sabe? Sim. Eu respeito eles também, assim. Eles foram uns meninos que sofreu também muito. Por meu pai só dar um nome, não é só um nome que a gente precisa. De jeito nenhum, né? é Meu isso. pai só deu só um nome, né? Tá ali no registro só um nome. Mas não educou, não ajudou financeiramente minha mãe, né? Abandonou também eles, né? E eu vi que minha mãe sempre foi vítima. Minha mãe foi uma mulher que sofreu muito calada, né? Um relacionamento muito abusivo, que ela sofreu muito. Ele, por ser um homem viúvo, Uma autoridade, ele estava livre, né? De querer assumir ela, mas ele não pensou dessa forma, né? Por ele ser um homem reconhecido na sociedade, né? Ali o tempo todo, né? Reconhecido, um título que dava a ele como seu doutor, né, Gildásio, advogado, muito conhecido dentro de Poções, né? Então, isso tirou o direito dos filhos, né, viver uma família, de ser criado junto ali, né? Então, assim, meus irmãos também sofreu muito, Eu né? imagino. Não sofreu muito como eu sofri,
mas sofreu que não teve um pai presente também, né? E minha mãe teve que trabalhar para ajudar a criar, né? Eles, assim, hoje são homens muitos, graças a Deus, nenhum deu para todo homem direito, né? Trabalhador, são homens honestos, para glória de Graças Deus. a Deus. Cada um tem, assim, sua vida financeira bem Estabilizado. estabilizada, Sim. sabe? São meninos, assim, juizados. Então, assim, graças a Deus, né? Isso é o importante, Claro, claro. né? Aham. Eu acho que a maior riqueza dela hoje é ver que os filhos dela, nenhum se envolveu com coisa errada. Se todos cresceu ali, E rompeu na cuidam vida. dela, eles Cuida, cuidam. mora perto dela, assim, é um amor com ela. Que Eles, assim, bênção. tratam ela, assim, como a rainha deles, né? Isso é importante. Porque eu sempre penso dos dois lados. Temos que Sim, pensar dos dois sim, sim, lados, né? sim, É claro que nessa época não tem o conhecimento da palavra de Deus, que sim. é a luz, né, que ilumina a nossa mente, que nos Isso, dá o entender daquilo que é certo, daquilo que é errado. O poder da palavra de Deus nos dá isso. essa capacidade, né? Dá sim. Mas nessa época, como não, ninguém conhece Não Jesus. conhece. A minha avó, hoje ela não está entre nós mais, que é a mãe da minha mãe, mas é uma Aham. mulher também que sofreu muito, né? Era uma mulher racista, uma mulher que sofreu, né? Também assim, Já vinha com muitas já veio dores com muitas também. dores, muitas marcas que a vida deixou, E vai né? E causando não nas foi fácil. pessoas, Isso, né? É infelizmente, que uma né? pessoa assim doente adoece todos. Adoece, Vai adoecendo, adoece, vai machucando. Uma adoece. pessoa machucada vai sair machucando Vai os machucar. outros. E é de uma forma que nem eles sabem que está Isso. machucando. Você cresce num ambiente doentio, né? Você Exatamente. é criada naquele ambiente É. doente, né? Hoje, se eu fosse criada com ela, não sei onde que eu estava hoje. Posso dizer que eu não estava nem mais viva, né? Eu não sei. Mas o propósito que o Senhor tem na vida da gente, né? É Eu não quero lindo. entender e nem queira entender, É né? verdade. Só confiar. É. Mas, Miss, eu tenho uma perguntinha aqui a falar a perguntar para você. Como que você aceitou o chamado de Cristo na sua vida? Foi difícil? Porque você já perdoou e você já é uma outra mulher agora. Livre e leve, né? Porque o perdão tira esse fardo, Tira, né? tira. Tira esse fardo, essa dor. Você fica livre e fica leve. Como foi você aceitar o chamado de Jesus na tua vida? Olha, nós fomos para Cristo em 2009, Aham. nós descemos as águas ali eu já me entreguei para Jesus. Certo. Falei, Senhor, eu sou tua. O que o Senhor quer na minha vida, eu estou aqui para fazer. Então, eu não tive dificuldade, sabe, assim, de deixar. Ai, vai ser difícil eu tirar isso daqui. Não, Senhor, só até aqui. Não. Eu fui completa para Cristo, Amém. né? Tem 16 anos que nós estamos em Cristo Jesus. Nunca me arrependi, Glória a né, Deus. de ir para Cristo. A minha maior alegria é viver para Cristo. É servir a Jesus, é Graças a servir na casa Deus. do Senhor. E eu ministro a dança, né? Quando eu E... entrei na igreja, a pastora falou assim, Selma, você tem um chamado do Ministério de Dança. Aham. Eu fui em janeiro, em fevereiro, em março eu já estava no ministério. E até hoje eu exerço um chamado do Ministério de Dança, né? Maravilha. E daí para cá, eu deixo Deus trabalhando. Só alegria. Só, ó Senhor, eis-me aqui, E né? Eu quero, se o Senhor tem mais para mim, eu quero que o Senhor tem para mim. Então, eu quero conhecer mais, eu quero viver mais, eu quero sentir mais a tua presença, né? Uhum. Eu quero ser vaso na mão do oleiro cada vez mais. Eu quero ser vaso para a vida de outras pessoas. Glória a Eu quero que as Deus. pessoas, onde eu chegar, que venha a diferença, né? Nós temos que ser sal na terra, e eu quero ser, Somos né? embaixadores dele, Embaixadores do né? Senhor, né? E eu achei interessante também, Miss, você contando o seu testemunho para mim, que toda essa situação no meio desse familiar, né, em que você não tinha a verdade em você, você não desistiu, você sempre estudou, né? Estudei. Você gostava de estudar. Corria assim, Conta. mesmo com as dificuldades, com as limitações que nós temos, né? Quando a gente tem uma educação, né, de pai e mãe junto ali para estar lhe apoiando, para estar junto com você é mais difícil, mas é mais fácil seguir. Mas quando Uhum, você não tem, então fica tudo mais difícil ali. uhum. Então, assim,
Nesse meio tempo aí, com muita luta, terminei os estudos, e aí correndo atrás, né? E eu tinha um salão de cabelo, mexia com cabelo na época. Uhum. E aí eu falei pro meu esposo, ó, não vou mais mexer com salão. Eu quero estudar, vou fazer minha faculdade e vou romper. E ele, então, vamos, você fecha o salão, que não tinha como, porque eu tinha que sair de Poções para ir para ter outra cidade, quase 1 hora de relógio todos os dias, 5 anos. Eu estudava à noite, trabalhava de manhã e estudava à noite. Para estudar 5 anos, né? Que foi aí essa trajetória aí minha para estudar aí, para romper, vencer aí. Né? Me formei psicóloga, né? Sou psicóloga. Sou terapeuta também, né? Trabalho com famílias Glória a e Deus. com adolescentes, né? Atendo adolescentes e casais, né? Minha formação, terapeuta. E agora estou fazendo outra faculdade também, né? Que tem que fazer, a gente não pode parar. Exato. A gente sempre tem que estar buscando, né? Que é Isso. investigação criminal forense, Uau, futura né? investigadora, então. Investigadora. Coisa E aí a linda. gente tem que correr É atrás aí, tem que estar, né? verdade. Fazendo. E estamos aí nesse tempo todo aí, Miss, correndo atrás, buscando mais de Jesus. A gente precisa sempre estar fortalecida, porque quando nós temos um chamado, quando nós estamos de frente à obra, nós somos exemplos, né? É Então a gente tem que verdade. estar sempre policiando, a gente tem que estar Isso. sempre ali vigiando o tempo todo, porque a gente é exemplo, né? Buscando o novo, Buscando o né? novo de Porque os Deus. dias são maus, As pessoas são né? Os más, dias estão né? Tá, difíceis. Se a pessoa não para, Deus vai parar as pessoas. para. E a É, forma, quando você fala assim, eu parei para estudar, se deu prioridade àquilo que você não sabia que não que ia terminar, que não ia terminar. né? Isso E hoje mesmo. você cuida de pessoas, de mulheres? Conta um Cuido. pouquinho para mim. Hoje, né, trabalho. Nesse meio termo aí também, eu entrei na justiça 9 anos para mudar. Porque o meu maior sonho, eu pedia para Deus. Hum, Eu queria honrar minha mãe em vida. sim, Não honrar depois que o Senhor levar, né? certo. Recolher ela. Meu maior sonho, nesse processo todo, era colocar o nome da minha mãe no meu documento. Uau, Porque meu documento estava outra pessoa que que me foi a registrou, a primeira. primeira que tinha me Aham, registrado. Então, para onde eu ia, estava ela, né? Num grande dia que foi a minha formatura, eu não consegui, eu chorei porque eu não consegui colocar no meu documento o nome da minha mãe de criação, que é Lesinita. uhum, E aí veio o nome da outra pessoa. E ali, mas aí na hora eu pedi ao pessoal, não, vocês vão anunciar o nome da minha mãe. E aí eles respeitaram, me honraram aham, dessa forma. No sim, documento não tinha como mudar. certo. Mas aí eu entrei. Eu entrei em 2015 e ganhei essa causa para a glória do Senhor em Maravilha. 2024, né? Hoje eu honrei a minha mãe com o nome dela no meu documento, que é Lezenita Ferreira Campos, né? E hoje eu chamo Selma Ferreira Campos. E o que mais eu pedi também ao juiz, que poderia deixar o nome de Luiz Carlos, Uhum. porque tudo que ele fez por mim também, ele me honrou, Sim, mesmo né? não A sendo o cuidar, pai, mesmo não ele sendo. te recebeu, Isso, cuidou do jeito cuidou do dele, né? jeito dele, da forma É, dele, que ele poderia né? falar assim, meu, não é minha, não, não tenho nada a ver, leva. Isso, Mas ele não fez não, ele não isso. fez. É. E aí a advogada falou, Selma, possa ser que vai tirar, porque quando é adotado, a criança tira o nome dos pais que estão, né, no registro, para colocar os que vão adotar. Isso. Mas aí eu pedi, primeiro eu coloquei na mão do Senhor, né? E aí eu fiz essa carta para a juíza ali, a advogada entregou essa petição e eles deixaram o nome do meu pai. Que E aí eu legal. deixei, eu Glória a honrei eles. Deus. Aí ano passado eu dei o testemunho na igreja. Ele E... foi, minha mãe, ele não sabia. Eu falei para ele, seu nome pode ser que saia. Ele falou, não, não tem problema, filha. Eu tô Uhum. aqui para lhe apoiar. Olha que Foi. E aí lindo. na hora ali na igreja eu falei com ele, seu nome está no meu registro. Né? Ele Então, ficou isso todo sim, ficou, feliz, né? chorou Você honrou demais. ele, né? Honrei, Isso é honrei. honra. A gente tem que dar honra àquele que dá honra a É gente, né? verdade. Mesmo da forma dele, mas ele me honrou. É, Ele me cuidou. honrou, ele cuidou da forma dele, do jeito dele, né? Que Isso eu lindo. louvo a Deus pela vida dele. Eu louvo a Deus, assim, por ele cuidar de mim, me receber. A forma
que eu tinha que agradecer a Deus, era pedir para ele continuar no meu registro como um gesto de carinho pelo que ele fez comigo, Miss. Porque Glória a ninguém faz isso. Deus. É verdade. Ele não tem filho nenhum. Ele sabia, ele sempre soube que eu não era filha dele. Mas ele não me rejeitou. Ele me abraçou. Do jeito dele, mas ele me Glória a abraçou. Deus. E esse Né? coração seu também, bondoso, né? É, Que o você Senhor... poderia ignorar, fazer de Sim, conta que é só um papel, é só um documento que você não vai ficar apresentando todos os dias. sim, É lá de sim. vez em quando, né? Faz parte da sua história, sua Faz. identidade. Mas você poderia não fazer questão de É, mudar. E você fez. fiz. E hoje, se Aham, eu quisesse hoje fazer o teste DNA do meu pai, eu poderia fazer a qualquer momento. Não, aham. não precisava nem mexer na exumação do corpo Sim. dele. Porque como eu sou filha da mesma mãe e do mesmo pai, eu pegava o sangue da minha mãe, né? Uhum. E de dois irmãos meus, Para constar que para você, constar, que é filha do mesmo pai do mesmo. dos 4 filhos. Isso, só que não. Não Eu vale tenho a que dar pena. honra É, a quem me honrou, né? Eu entendo dessa forma, sim, sim. É né? Posso ser, inteligente esse seu entendimento. né? Eu tenho que dar É. honra. Porque eu vou tirar um Não nome vai de uma pessoa, resolver. É. sabe? Que não está mais aqui entre mim, não está aqui, nunca me abraçou, nunca E me esteve recebeu junto, o tempo todo, ele né? esteve junto Esteve junto. Ele comigo. podia ter Não, falado, mas ele não mas como quis. eu vou tirar de uma pessoa que me recebeu naquele dia, que me acolheu, ele me deu um teto para morar. Uhum, Que ele poderia falar para elas, não pode levar, ela não é minha filha. E realmente, eu uhum. não era a filha dele. Mas ele não fez isso. Então eu tinha que Merecia a honra, honrar ele, merecia. né? Eu tinha que É, honrar. Falei, não, Senhor, não é justo eu tirar o nome dele. Honra, verdade. Senhor, deixar o nome dele também. E hoje está Luiz Carlos de Jesus e Lezenita Ferreira Campos. As Maravilha. duas pessoas que o Senhor colocou na minha vida. A minha mãe, assim, que eu amo, né? Minha família. Eu louvo a Deus por minha família, sabe, Miss? Sim. Eu nunca rejeitei a minha família nunca me rejeitou. Você chega a falar que teve uma época que você sentia vergonha, né? Eu tinha vergonha E do Jesus curou curou. você, tirou isso dessa vergonha que você Porque eu tinha da tinha sua família. vergonha de falar que eu era filha de Marilene. Hum, Eu tinha muita vergonha de falar que eu era filha de Gildásio, né? Porque isso me machucava. é. Isso, quando as pessoas falam, ah, filha de Gildásio, isso era uma dor que Satanás sabia como mexia, sabe? Você chegar num lugar e falar, ah, filha de Gildásio, é de Marilene, O moça. olhar, eles até mudam, né? Mudam. É. Então, isso me machucava porque era uma dor tão profunda que o inimigo sabia trabalhar da forma dele, do jeito dele, para me abater o tempo todo. Uhum. E dizer, você não é ninguém. Era o que eu senti, sempre eu me senti. Você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai ser nada. E olha você aqui Pois hoje. é. E olha o que Deus fez na minha vida, Glória a né? Casada, Deus. tem Tem uma um lar. família. O Senhor colocou um ministério na nossa mão para cuidar de vidas que não é fácil. E eu louvo a Deus por essa rica oportunidade de estar cuidando de almas. E Deus te dá graça também, né, Miss? De você hoje, por ter tido essa experiência de ser doada, criada, né, por 3 mães, Três 2 pais, irmãs. Isso. você cuida de crianças que estão lá. Hoje, aqui para nós é casa-abrigo, né? Crianças que Uhum. estão lá esperando uma Uma família família. adotar. Como Isso. que é essa sua experiência? Como que você olha para essas crianças, sabendo que um dia você também esteve no lugar delas? Então, quando eu recebi o convite para trabalhar neste lugar, É, né, como psicóloga ali, aham, e eu falei, meu Deus, eu não vou. Aí meu esposo, você vai, porque é uma é, missão. E eu fui com medo, aí, né? Um medo é normal, faz parte da nossa faz vida. parte. É. E ali eu fui. Quando eu cheguei naquele lugar, Miss, o Senhor me botou tanto amor naquele lugar, que é uma segunda família que Deus me deu. É, Eu tenho ali, são 22 pessoas que trabalham comigo, né, naquele lugar. grande, né? 22 funcionários. Aham. E fora as crianças, adolescentes, né? E quando eu falo para eles ali a minha história um pouco, um dia eu contei para eles não Contou. acreditou. Eles É. achou, não acredito, você passou por isso. Você é adotada, tia.
Seu pai lhe abandonou, você, né? Ele fica tudo assim. Curiosos. Pois é, não só foi você que passou. E hoje eu mostro para eles quem eu era e quem eu sou hoje em Cristo Jesus. E você acha né? que essa sua experiência alimenta a esperança neles? Alimenta. Coisa linda. A gente Glória a recebe Deus. muitas cartas. Tia, eu quero ser como você. É. Tia, você é um exemplo, eu amo você. E isso. Hoje eu não sou mais psicóloga, eu sou coordenadora da casa, né? Coordeno a equipe, aquele lugar. E é um lugar que Deus colocou na minha mão, assim, com muito amor, que eu amo aquele lugar. Eu tenho, assim, um carinho muito enorme. Eu não vejo ali como trabalho, eu vejo como uma missão que Deus me deu. É uma Glória a missão ali, Deus. né? Hoje eu tenho pessoas ali, para a glória de Deus, cristãs que trabalham ali comigo, né? Que a gente faz um trabalho muito lindo naquele lugar. Na vida não só das crianças, de todos, né? Certo. Toda a equipe em si ali. E Deus faz assim o tremendo ali naquele lugar, para a glória dele. E eu falo para eles, não só para todos em geral ali, né? Quem eu era e quem eu sou hoje, o que Deus fez, né? Hoje eu posso dizer com convicção Com quem é Jesus, propriedade, com né? propriedade, que Jesus, o que ele fez na minha vida, hoje eu sou uma psicóloga, hoje eu tenho uma formação, hoje eu tenho um nome a zelar, hoje eu tenho uma Uma família, identidade. uma né? identidade. Tudo Hoje- aquilo que o inimigo quis roubar de você. Eu Sim. nasci para ser o improvável e Jesus fez ser Glória a provável. Jesus. E é isso que eu passo para eles. É. Não deixe o rancor te matar. Não deixe a ferida da alma dizer que você não pode, porque as dores internas, ela faz isso. Uhum. É uma dor, Miss, que você grita por dentro, Quer falar um pouquinho mais? não por fora. É uma dor que as pessoas olham para você e falam assim: nossa, você não passou por isso, você não é assim. Nossa, você não sabe o que é isso. O interessante de Deus, quando eu vou ministrar em alguma igreja, em algum lugar, e eu falo um pouco, as pessoas falam: você não passou por isso, nem parece. Mas não é para parecer. As pessoas acham que o crente tem que estar todo o tempo triste, chorando, não pode ser alegre, não pode ser feliz. Ao contrário, o crente tem que ser feliz. O crente tem que viver bem, o crente tem que romper a vida Isso bem. mesmo. O crente tem que crescer, tem que conhecer Jesus e dizer: ele existe, ele faz aquilo que nós queremos. Aquilo que nós entregamos para ele, ele realiza. Hoje eu estou aqui porque ele realizou esse sonho meu. Glória a Deus. Né? Que era um então, sonho, é um sonho. né? Eu sempre Você pedi para diz. Deus, me dá uma oportunidade, né? Me dá uma oportunidade de falar da minha história. Me dá a oportunidade de dizer nos quatro cantos, dizer, Senhor, o que o Senhor fez. O Senhor me curou de uma dor, o Senhor me curou de uma lepra interna, que o homem não via, mas que Deus via. Glória a Deus. A lepra de Naamã estava no físico da pele. Eu fui ministrar numa igreja sobre, o Senhor me deu a passagem de Naamã, e eu perguntei ao Senhor, na minha casa, estudando a palavra, por que, Senhor, ele teve que descer 7 vezes nas águas? Porque com uma só o Senhor podia curar. Sim. E o Senhor falou, porque eu tinha que curar dentro, não fora primeiro. E assim o Senhor fez comigo. É mais difícil É a mais cura difícil. de dentro? É mais difícil. Por que é mais difícil, Miss? Porque o dentro, só quem sabe só é ele. O homem não tá vendo? Você não mostra? As pessoas não veem. Mas Jesus conhece o íntimo e o oculto. Glória a Deus. Então ele tem que trabalhar o íntimo, o interno, o profundo, para arrancar com a raiz, para depois vir Cicatrizando tudo. o exterior. Oh, glória a Deus. O exterior é o último. E Naamã foi o último. Uhum. O exterior de Naamã foi depois. Naamã era um homem leproso, mas era leproso por dentro. A pior lepra era o orgulho de Naamã. Sofria As feridas, calado ali, minando sangue, minando. mas não falava. Imagina um homem daquele, um general, que tinha a autoridade que ele tinha. Ele mandava no exército. Ele não queria ser mandado. Mas ele conheceu o Deus de Israel. Eu falei, Até epa, chegar desce. uma criança, uma menina, Né? E dizer, eu conheço um Deus que cura, que transforma, que renova. Vai lá, Aleluia. faz um encontro com ele. E desce Naamã 7 vezes, para que tu venha limpar de dentro para fora primeiro. E o Senhor me deu essa revelação, Naamã.
Uma verdade. Uma verdade. Glória a E foi o Deus. que o Senhor fez comigo. Eu era uma pessoa, nunca fui uma pessoa de ter difícil relacionamento com as pessoas. Sempre eu fui, sabe? Sempre eu chego, entro, nunca tive dificuldade. Sim. Mas as pessoas não sabiam das minhas dores. Elas sabiam até onde elas poderiam querer saber. Até onde você deixava? Até onde as pessoas contavam ou eu mesmo contava. Mas a minha vergonha, o meu rancor, a minha lepra que estava dentro, eu não contava. Porque eu tinha ódio. Eu tinha vergonha da minha história. Eu tinha vergonha de ser rejeitada, né? Por um pai reconhecido na sociedade e por uma mãe que era uma empregada doméstica. Não por o trabalho dela, mas pela forma que ela se colocou ali para ele, né? Ela aceitou aquela vida, ela aceitou aquela situação ali, estar naquele ambiente doentio, porque ela ficou doente. Ele usou ela, ele abusou dela o tempo todo. Porque depois de mim vem mais 4. É. Depois de mim vem mais 4 filhos com ele. Talvez ele ameaçava, talvez Sim. ele, tipo assim, impedia dela falar a Impedia verdade, dela falar né? a Então ela verdade. sofreu Sofreu. também, Ela né? A sofreu gente tem muito. que entender esse Sim, lado. Ela ela sofreu Ela porque sofreu ela não tinha para bastante. quem falar. Para quem falar. Talvez para comer ou para se vestir, para ter aquele trabalho, ela se submetia a todas essas dores. Isso. Ela sofreu muito. Muito, Difícil, muito né? mesmo. Ela foi muito perseguida também E pela essa filha sua mãe está dele. viva? Viva. Minha mãe E hoje viva. você cuida dela como psicóloga? Conversa às vezes ou não? Não. Quando eu vou lá, de vez em quando, assim, ver ela e tudo, eu vejo que ela fica meio assim, com vergonha, sabe? Ó, senta, filha, almoça aqui, toma um É que você café. tem, é porque ela teve 3 mães, Não, então a mãe verdadeira, ela, tá né? certo. Mas minha mãe de criação, minha mãe sempre foi aberta comigo nesse relacionamento, assim, né? Da adoção, do que eu vivi esse processo. Só que minha mãe também não sabia minhas dores. Eu não contava para minha mãe. Eu não contava nem para minhas irmãs. Você acha que tem pessoas que conseguem viver muito tempo assim como você viveu? Escondida dentro das Sim, dores ali? consegue. Porque bota uma máscara, É. né? Coloca aquela máscara De que tá que feliz? tá bem. A pessoa, quando ela não tá bem, ela não rompe nunca na vida. Ela não rompeu no É uma casamento. verdade. Quando a gente faz o mapeamento, né? Isso. Mapeamento no profundo ali de uma pessoa que casou 3, 4 vezes, não deu certo. Aí você vai estudar Isso. o passado. Vamos lá, vamos abrir aqui, né? Quando você abre ali, aquele ciclo ali, que precisa ser fechado, aí você vê o passado. Começou lá na infância. Lá na infância. A 5, dor tá lá. 6, 7, 8 anos. É isso mesmo. A dor está lá. Então, ela não conseguiu liberar. Ela não conseguiu romper na vida, porque a dor tá ali, congeladinha. Né? Agora, o dia que ela mexer nessa dor, ou ela vai ser curada, ou ela vai viver com essa dor pro resto da vida. Tem que sentir a dor para nunca mais Nunca doer. mais doer. Nunca É mais necessário voltar. abrir a boca, é necessário falar. buscar ajuda, é necessário confiar em alguém, né, para conseguir a cura, senão não consegue. Aí as pessoas me perguntam, Selma, quem foi seu psicólogo? Aí o Jesus. Cristo, né? O maior psicólogo dos psicólogos, Jesus. Verdade. Ele A gente me curou. direciona o caminho, né? A O gente dá um caminho, norte, o ó. norte. Você tem que ir por aqui, Isso. passa por aqui, você vai passar por aqui também. Isso. Mas lá no final você sabe que se não for Jesus pegar na mão daquela pessoa que quer sair daquele lugar, não vai acontecer cura. Não consegue. E eu também entendo, por isso que, né, a gente consegue enxergar esse lado que muitos não querem enxergar. Não. E Jesus é a cura, ele é a cura 100% e ponto final. Só que existem pessoas que não têm essa tamanha intimidade com Cristo para chegar nele com muita sinceridade para receber a cura. Para receber. Aí precisa de ajuda. Precisa. Então, né? Você é uma pessoa que Deus permitiu sofrer. Sofrer. É difícil falar, mas Difícil. é necessário, né, Miss? Ele permitiu. Mas ele nunca te abandonou. Não. Né? Jesus, ele nunca me abandonou, Miss. Glória a Deus. Quando tinha noites que eu clamava, chorava de dores ali, que ninguém via, só Jesus via.
da rejeição, o ódio vinha. A rejeição dói mesmo. Dói, É. muito, muito. Muito, principalmente quando você vê que os quatro estão juntos, E foi você criada, e separada. você não, É, né? é. Então isso dói. Isso dói, porque não é a riqueza, Sim. não é um palácio, não é a melhor casa que você tem que dar para o seu filho. Uhum. É um amor. É a família. Família é tudo. É insubstituível, né? De- São valores. Não tem. Tem pessoas que têm tudo, mas não têm a paz, não têm família. E tem pessoas que não têm nada, mas têm a paz e a família. Isso é o É importante. verdade. Eu não queria riqueza. Eu não queria que meu pai me reconhecesse e só me desse o nome. Não, eu queria que ele me chamasse de filha. Eu queria que ele me abraçasse. Eu só queria sentar no colo do meu pai. E ele dizia, eu sou seu pai. Eu nunca tive essa oportunidade. Mas hoje, você tendo Deus Hoje eu tenho o Senhor. como seu pai, que fala filha, filhinha, É. amada, menina dos Jesus. meus olhos, né? Princesa, porque ele é nosso rei. Nossa. Aí você se sente completa. Nossa. Isso tudo ficou lá no passado. No ano passado. Lembra, mas não dói. Não, lembro, não dói. E eu lembro Curada. com alegria, É. sabe? Sim. Hoje eu lembro com alegria porque eu falei, Senhor, eu precisei passar, viver para ser quem eu sou Para hoje. ter autoridade Em Cristo também. Jesus, Isso. sabe? O Senhor, quando Ele trabalha na vida da gente de uma forma que a gente começa a compreender o caminhar de Deus, a entender o que Deus quer, tudo vai ficando mais claro, tudo vai ficando mais leve, tudo vai ficando, sabe? Tranquilo, né? Sabe? Tranquilo. Aí eu comecei a entender, porque depois da minha cura, que eu comecei a entender o que Deus queria comigo, aí pronto, para mim foi assim, divisor de águas, Uma né? porta se abre e você passa por ela. Você Isso, rompeu. rompi, E hoje está em sabe? plena, linda, maravilhosa, Rompi ajudando. com Jesus, e Jesus, né, vai fazendo. Glória a Deus. Jesus tem um caminhar tão lindo com a gente, quando a gente busca Ele, que Ele fala, venha só para mim, eu sou de braços abertos te esperando. Eu estou atrás dos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Glória a Deus. Ele está atrás. Eu quero ser essa adoradora. Eu quero chegar num grande dia e mostrar minhas mãos para Ele e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero chegar para Ele e dizer, Senhor, e Ele dizer, filha, pode entrar. Glória a Jesus. Pode passar pelas ruas Vai de ser o ouro, maior dia das sabe? nossas vidas, né? Né? O pior dia é você chegar e mostrar o Senhor e ele falar, afasta de mim que eu não te conheço. E eu não quero isso, Miss. É. Eu não quero isso. Eu quero chegar num grande dia e mostrar e falar, a rua de ouro já está preparada, sabe? A minha maior alegria é essa. Viver para Cristo. Ver meus irmãos crescendo, ver minhas irmãs crescendo em Cristo Jesus. Eles conhecem o Evangelho? Minha mãe hoje conhece, ela é de outra É. religião. Isso, né? Ela, E teus graças a Deus. irmãos? Meus irmãos não. Meus Por irmãos enquanto, ainda, né? por enquanto. Por enquanto, Por enquanto. né? Um tava, mas desviou do caminho do Senhor, mora em São Paulo, Uhum. né? Mas eu falei, mas conhece Jesus. Então, Na hora certa, o Senhor vai alcançar todos orando, eles, né, para Deus. Isso. Convido para ir na igreja. Eu vou, hoje que eu ministrei. Eu vou, céu. Aí não vai. Falou, Jesus, mas o tempo certo o Senhor sabe. Certo. Né? A hora certa, o Senhor vai preparar para eles estar aqui. Eu creio em nome de Jesus. Maravilha. Assim, a salvação do meu pai, eu creio também, né? Em nome Eu de oro Jesus. para isso. Eu oro para que o Senhor venha fazer. Ele venha antes de morrer, não morrer sem Cristo. Ele conheceu um pouco quem é Cristo. E ele vê hoje o que Deus fez na minha vida. Uhum. Ele sabe, ele fala. O melhor caminho, filho, é isso que você tá. Ele fala isso para Que mim. bênção. Sabe? Reconhece Ele Jesus na tua vida. reconhece, ele fala. O melhor caminho é esse, filha. A maior alegria dele, ele fala, Selma, quantas vezes eu bêbado, caído, as pessoas riam da minha cara e falavam, você é um vagabundo, você não vale nada, sua filha não vai virar, né, Uhum. coisas boas, você não dá exemplo, e hoje eu vou ser aí. Então, assim, hoje eu louvo a Deus por eu me tornar essa pessoa que Ele fez eu ser, né? Está fazendo eu ser, Glória a né? Deus. E eu quero chegar onde Ele quer que eu chegue, Amém. né? Eu quero ser mais luz para o Senhor.
Eu quero conquistar mais almas para Cristo. Glória a Deus. E o Senhor vem estar abrindo mais portas, o Senhor vem estar preparando um ambiente para a gente estar, né? Porque é isso que nós temos que fazer, levar o nome dele aonde ele quer que nós vamos. E não tem nada melhor, Não, né, não do tem. que falar, tem que ser Cristo. Servir Ele com toda a nossa força, com toda a nossa alegria, com todo o nosso vigor. Isso Ia mesmo. fazer hoje, né? Amanhã, né? Amanhã nem isso. chegou, não pertence. Então nós temos que aproveitar as oportunidades, que pode ser única e última. Quem né? era Boaz? Hum, Boaz era filho de uma prostituta, que Deus mudou a história, só não ouvi falar o Deus de Israel. Ela não conhecia Jesus, mas ela ouviu falar o Deus de Israel. E hoje o nome dela está escrito na genealogia de Cristo. sim. Raabe mudou a história de muitas mulheres. A história de Raabe é uma história que eu e você tem que aprender e dizer: o Senhor é bom o tempo todo. Glória a Deus. Só acreditar. Não deixe que o inimigo deixe você duvidar daquilo que você vai ser em Cristo Jesus. É só crer e confiar, porque eu sou uma dessa. E eu estou aqui. Glória a Deus. E essa é a minha história, Miss. Seu Eu louvo a testemunho. Deus. O meu testemunho Testemunho está aqui com lindo. você. Em Glória nome a de Deus. Jesus, Deus abençoe pelo carinho. Uma vitoriosa, Amém. uma pérola. Amém. Nasceu para dar certo. No ventre, Jesus já estava te guardando. Já, Não importa quem deu a luz. não importa. Não importa quem, né, foi lá, levou para cortar o umbigo. O importante é que Jesus cuidou de você. O E tempo todas todo. as pessoas que você honrou, o Senhor vai honrar você também Amém. por ter honrado eles. Verdade. Né? Verdade. Essa história ainda está começando. Amém. Linda, Amém. nova, cheia de vigor aí. Amém. Que Deus continue te abençoando, tá? Amém. Amém. Você vai fazer uma oração por Amém. todos nós, em Amém. nome de Jesus. Amém. E depois Eu você louvo a pode deixar Deus. seu Instagram, Amém. né? Se algum irmão Aham. quiser fazer um convite para você dar uma palestra, como Amém. psicóloga, como terapeuta, preparada, crente, cheia de Deus. Amém. Aí pode entrar em contato, ela vai responder. Você responde lá, amor? Respondo, Porque sim. tem que responder, tá bom? Pode deixar Senão que eu eles caem em respondo. cima de mim. Você falou e ela não Eu respondo, Então, ela te sim. responde, eu tô falando aqui para ela ver que ela vai te responder e peça ajuda, às vezes né, uma amadinha tá lá Sim, sim. e tudo bem, não quer falar com quem conhece, vai atrás de quem não Sim, conhece, sim. mas que tenha Deus para te direcionar para o caminho certo, Amém. tá? Isso mesmo. Parabéns mesmo a você, Amém. você é uma vitoriosa, Amém. você é uma luz no meio de uma escuridão que Jesus escolheu, Amém. porque naquele centro de pessoas lá no candomblé, os espíritos não desceu porque Jesus já estava dentro de Já você. estava. Olha que coisa Jesus linda, já me né? guardava o Já tempo te todo. guardava. Coisa tempo linda. todo. Eu quero pedir a vocês que estão conosco até agora, ouvindo esse testemunho, gente, que mexeu com as minhas emoções aqui, mas eu mantive o controle, né? Porque nós temos o controle. Né, de uma menina que teve 3 mães e 2 pais. Pareceu que ia dar um nó na minha cabeça aqui, como que 3 mães e 2 pais? Ela conseguiu explicar aqui, me convenceu que, de fato e de verdade, ela foi uma escolhida, separada para o Senhor. E hoje, como missionária, como pastora, como psicóloga, como terapeuta, olha o que Jesus faz. Título é só para, tipo assim, nós respeitarmos. Verdade. Porque a essência dela está em Cristo. Se tirar Jesus, esse título não faz nada. Verdade. Não é, Miss? Verdade. Não faz nada, é Jesus que governa a vida da nossa amada missionária irmã Selma. Ela vai fazer uma oração e eu quero pedir carinhosamente a todos vocês, pare um pouquinho só, é 1 minutinho só. Coloque a mão no teu coração e receba essa oração. Receba com fé. Não Amém. tenha dúvida. Se você tiver dúvida, eu peço que você até saia daí. Verdade. Tenha fé. Fé naquilo que Deus pode fazer na sua vida através dessa oração, através desse canal Resgatando Valores, tá bom? Pode orar, Miss. Amém. Em João 4, o Senhor teve um encontro com aquela mulher samaritana. Era necessário o Senhor passar por ali. E no grande dia o Senhor passou e me resgatou. Nesse exato momento, Senhor, eu entrego a Ti, Senhor, cada um ainda que vai assistir, cada um que vai ver esse testemunho, Senhor, cada um que vai entrar em um canal, Senhor, resgatando valores. Espírito Santo de Deus, que sopra o Teu sopro, toca, meu Pai, na alma, na ferida, toca onde tem que ser tocado. Só o Senhor sabe tocar, só o Senhor sabe curar, só o Senhor sabe transformar.
Transforma, Senhor, da forma linda, maravilhosa que o Senhor faz. Transforma, Espírito Santo, almas doentes, transforma pessoas doentes, feridas, Senhor, que foi aberta com o homem, mas só o Senhor pode fechar. Cura, Senhor, renova, meu Pai. Cura, transforma pessoas que precisam do teu conforto, que precisam do teu socorro, gente. Tem pessoas que estão clamando pela misericórdia do Senhor. Tem pessoas que estão clamando, Senhor, para o Senhor curar da lepra interna que está dentro, só o Senhor pode ver. Espírito Santo de Deus, sopra o teu sopro, vai transformando cada um, Senhor, vai transformando vidas para vir testemunhar naquilo que o Senhor faz, aquilo que só o Senhor pode fazer, porque o deserto é para o crente passar, não para viver. O deserto é para o crente entrar e passar e dizer: eu entrei nesse deserto e eu saí porque eu fui curada, fui transformada. É só nós crer, creia aquilo que o Senhor faz. Obrigada, tira a dúvida do coração, não deixa a dúvida entrar na alma, não deixa a mente estar diante das mãos de Satanás. Entrega a tua mente nesse exato momento para o Senhor. Pede a Ele uma mente de Cristo, uma mente renovada, uma mente transformada, porque tudo começa através da mente, tudo começa através da mente. Quando é soprado, Satanás só vem soprar coisas negativas na nossa mente, no nosso ouvido. E quando nós deixamos isso descer para o coração, essa raiz de amargura entra e só o Senhor pode tratar. Só o Senhor pode renovar. Então pede o Senhor para renovar, pede o Senhor para tratar, porque eu sou própria viva. Eu sou prova viva daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor faz na minha vida, daquilo que o Espírito Santo faz até hoje. Então entrega os teus caminhos para o Senhor, confia nele e que o Espírito Santo de Deus venha soprar o renovo e a transformação que você necessita, exatamente aonde você pede para ele entrar, ele vai transformar, ele vai curar, ele vai lapidar aquilo que você precisa ser lapidado, que ele vai tirar as vendas dos teus olhos para você enxergar o novo e o renovo do Senhor sobre ti neste exato momento. Vive a presença do Senhor, vive o novo do Senhor, deixa ele limpar, deixa ele transformar. Queira viver verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para ti, em nome de Jesus. Aleluias. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Ai, que Glória presença a Deus. boa. Aleluia. Não quero terminar Amém, mais. Glória amém, a Deus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas é uma pena porque a missionária Selma vai voltar ainda, né, para a Bahia. Ela precisa, já tem voo marcado, já tem passagem para São Paulo. Mas nós estamos agradecidos a Deus, todos, eu e todo esse público maravilhoso aí, que vão te mandar mensagem, tá bom? Glória, amém, pode mandar. Obrigada mais uma vez, amada, Amém. por ter confiado no nosso trabalho, por ter escolhido aqui esse canal para contar essa história tão linda. Amém. E que possa impactar milhares, centenas de pessoas, Amém, tá? Jesus. Em Jesus existe possibilidade, sim. Em Jesus dá tempo de mudar. Não importa se 99% da sua vida está comprometida. Se tiver 1% de chance, agarre nesse 1%. Aleluia. Venha com Cristo, creia, fica com a voz do Eterno. Ah, mas a minha mãe falou, minha avó, meu tio, deixa essas vozes de lado, confia naquilo que o Senhor está falando com você através do testemunho, que em Jesus pode. Se você crer, se você tomar posse dessa palavra, você também vai romper, vai ver o sobrenatural. Ela é uma sobrevivente, eu também fui uma sobrevivente. Estamos aqui celebrando, alegre, feliz, curada e derramando na vida de mais pessoas que querem também vencer esses preconceitos, vencer a dor, vencer a rejeição, vencer a mágoa. E Jesus, ele é o nosso grande guia, ele pode mudar a nossa vida, a sua vida. Tá bom? Seja uma bênção, como eu estou sendo hoje aqui na sua vida. Sabe o que você tem que fazer? Pega esse link, manda para manda para todo mundo, manda para o grupo da igreja. Lembrou de alguém que precisa? Manda para ela. Diga que Cristo aqui no Resgatando Valores continua causando. O que Jesus está causando? Milagres, prodígios e maravilhas. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Continua se inscrevendo, dando seu like para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é de primeira mão.
Tem grandes testemunhos aqui valiosos. Tenho recebido mensagem do mundo e não tem mais lugar para pôr, para gravar pessoas. E eu louvo a Deus, porque quem faz isso é o Senhor. Verdade. Enquanto eu confio, Jesus faz. É Ele que faz, eu só obedeço. Recebam todos o meu carinho, o meu abraço. Muito obrigada ao doutor Mauro, que esteve conosco aqui, né? Obrigada ao meu filho, meu diretor, que está cuidando de tudo isso e de vez em quando puxa as cordinhas da mames aqui. E obrigada, e um beijo a todos os meus seguidores. Muito obrigada pelos comentários, muito obrigada pelas secretárias do lar, muito obrigada por todos vocês existirem. Eu quero mandar um beijo especial para Rosana Basto, que representa Resgatando Valores ali na Europa. Que Deus abençoe todos os irmãos ali da França. Muito, muito obrigada pelo carinho. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Hoje eu paro por aqui, mas voltaremos qualquer momento com mais um testemunho, querendo o Senhor. Porque enquanto Ele não volta, nós continuaremos em nome de Jesus. Recebam meu carinho, meu abraço e fiquem todos na paz do Senhor.